Antes de tudo, eu acho que a gente precisa quebrar uma coisa que eu não gosto, que é essa ressignificaram a palavra empreendedor como uma forma de gerar status social e valor pessoal. Então, por exemplo, as pessoas ficam com raiva quando eu falo assim, tipo, o cara que vende pipoca na rua, ele não é um empreendedor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 2.2 do Solvercast. E o nosso convidado de hoje é o Startup da Real. E aí, tudo bom? Opa, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Obrigado você por compartilhar um pouquinho com a gente hoje. E, bom, primeiramente, parabenizar por todo o seu conteúdo para startups. Acho que você tem uma visão muito nítida ali sobre empreendedorismo, né? Um livro excelente. E queria começar ouvindo um pouquinho de você, né? Qual foi sua motivação para começar a compartilhar conteúdo para startups, trazer essa visão mais realista desse mundo que é tão difícil, muitas vezes as pessoas não veem isso? Então, eu como muita gente ali no período entre 2013 e 2000 na verdade 2010 e 2015, né, uma febre de startups, caí nesse conto de acreditar em algumas coisas, de sonhar alto demais, de entrar meio iludido. E aí eu tinha um amigo que, quando eu comecei a mudar minha visão sobre o cenário, esse amigo ficava me mandando textos motivacionais, imagens motivacionais. E aí, de brincadeira, eu acabei fazendo o Twitter, que foi meio pra zoar com ele, assim, vou montar um Twitter só pra zoar essas coisas que você fica me mandando. Meio que mostrando a real por trás dessas fantasias, sabe? E aí acabou indo meio que numa brincadeira, não teve nada, não foi nada sério, não tinha nenhum plano de crescer, nenhuma estratégia de crescimento por trás, nada disso. Mas a motivação foi mais uma brincadeira, assim, porque eu via que esse discurso, através do meu amigo, estava cada vez mais popular. E você imaginou que pudesse tomar as proporções que tomou ao ponto de chegar e hoje ser autor de um best-seller? Então, eu não tive essa pretensão, nunca tive, na verdade, para ser honesto. E quando a coisa foi engatando, eu me surpreendi muito, porque mesmo quando eu tinha poucos seguidores o perfil, hoje tá com 65 mil no Twitter e 40 e poucos, quase 50 no Instagram. Mas quando eu tinha, sei lá, 200 seguidores no Twitter, os posts já ganhavam uma boa atração, assim. Então, deu uma, 2 semanas, eu comecei a ver que, opa, as pessoas estão entendendo o que eu tô falando. E aí deu uma noção de tipo, cara, talvez valha a pena. Porque assim, eu criei pra postar 2 memes, brincar com meu amigo ali, postar um print do meme que eu tinha feito e já era. E aí quando eu vi que tava tendo compartilhamento, que assim, sei lá, no primeiro mês, eu lembro que teve um post que bateu 110 likes. Para uma conta pequena que acabou de ser criada, sem ninguém influente, sem dar RT, eu não dava RT da minha conta pessoal nem nada. Então, cara, tem alguma coisa aí, né? Assim, um perfil pessoal, quando dá 7 likes, era bastante. Então, aí eu comecei a ir nessa trilha, assim, tipo, eu sinto que tá rolando, vou continuar fazendo. E eu, como consumidor do seu conteúdo, posso dizer que eu tentei ter startup nessa época, especificamente aí 2012, 2013, uma porção de prêmio, era elogiado, mas no final das contas não tive resultado. Então, quando você traz esse conteúdo mais realista, acho que você consegue comunicar de forma muito clara com quem já viveu isso na pele, de certa forma. E até nessa linha, né, acho que uma das coisas que você fala muito legal tanto no seu conteúdo, mas principalmente no seu livro, que o seu objetivo não é desestimular o interesse das pessoas, desestimular o empreendedorismo de maneira alguma, mas sim trazer uma visão mais realista, né, das pessoas terem tanto as informações dos lados positivos da possibilidade, mas também dos contras, dos riscos envolvidos. E como que é a recepção das pessoas em relação a isso? Elas reconhecem que isso é de fato uma ajuda, uma dica? Algumas acham que está sendo pessimista. Como que elas recebem esse tipo de conteúdo e orientação?
Então, existe uma série de respostas, né, diferentes dependendo do perfil da pessoa que está recebendo. A maior parte do público, principalmente no começo, ela vinha dessa fantasia de acreditar que, putz, eu vou fazer minha startup, eu vou achar um investidor, e aí eu vou escalar, eu vou ficar bilionário, vou virar um unicórnio. O novo Facebook, O novo Google. Facebook, porque sei lá, o Steve Jobs montou a Apple na garagem, sabe? Toda essa fantasia assim, e as pessoas elas não só compram essa ideia como um plano de vida, tá? E isso que precisa ser muito claro, as pessoas compram o pacote completo do plano de vida, elas acreditam que aquilo vai efetivamente acontecer com elas. Tá? E elas também compram isso como uma identificação pessoal. Então, na hora que chega alguém falando assim, olha, desculpa, mas as chances são de 99% de que sua startup vai falir. A pessoa, ela não olha para a racionalidade daquilo, né? Putz, deixa eu ver quais são as estatísticas de mortalidade de empresa. Deixa eu ver quais são as estatísticas de falência de startup. Deixa eu ver quais são as estatísticas mundiais e nacionais. Deixa eu comparar esses números. Deixa eu olhar minha realidade. Ele não pensa nisso. Em nenhum momento ele pensa em olhar para o mundo real. O que ele faz ele está ferindo uma crença pessoal minha. Então a pessoa se sente pessoalmente ofendido. É como se eu estivesse dizendo assim, você é um incompetente. E não é isso. Nunca foi. Então as pessoas começam a tomar isso pro pessoal. Então quando eu chegava e falava assim, tipo, cara, a chance da startup não dar certo é de, sei lá, eu não lembro de cabeça agora, mas em média ali 87, 88%. Isso contando na estatística de empresas formalizadas. A maioria das empresas morrem antes de chegar nesse estágio e quem trabalhou com Lean Startup sabe que formalização não é a primeira coisa que você faz numa empresa, porque você não vai gastar dinheiro com isso antes de testar, de provar o mercado e tudo. Então, em vez de olhar para esses resultados, em vez de pensar nisso, a pessoa olha e fala assim, não, ele está destruindo o meu sonho. E não é nenhuma resposta racional, assim, é uma resposta emocional, completamente emocional, de algo que vai muito contra uma crença muito forte dessa pessoa. Muitas vezes nesse estágio, eu acredito que a pessoa, na verdade, ela não está buscando conselho quando ela faz uma pergunta. Ela está buscando alguém para concordar. E eu sempre brinco que a pior ideia do mundo, se eu chegar e apresentar ela para minha avó, por exemplo, ela sempre vai achar incrível, que é a melhor ideia e vai sempre achar que vai dar muito certo. Eu vejo muitas vezes isso acontecer com o empreendedor ali no primeiro momento, que ele vai dentro da bolha dele perguntar se os amigos acham que a ideia é legal, mas não sai da bolha, não faz uma pesquisa com dados estatísticos, não vê coisas nesse sentido. E você falou uma parada que eu gosto muito, que é assim, quando o empreendedor, o entusiasta de empreendedorismo. O entusiasta, não é nem o empreendedor ainda, né? O entusiasta, perfeito. Isso, Quando ele tem uma ideia de negócio, o que ele faz? Ele tem muito medo, tá? De encarar o mercado. O mercado dá medo. O mercado assusta pra caramba. E dentro do seu quarto, toda ideia funciona. Toda ideia dá certo. E aí, quando você fala assim, cara, mas você precisa, né, testar o mercado, você precisa colocar a sua ideia à prova para ver se ela é efetivamente. Ele, não, pera aí, eu vou perguntar para as pessoas. Aí ele vai, aí senta com a mãe e fala, mãe, me diz uma coisa, o que você acha de um produto que faz XYZ? Ah, meu filho, parece uma ideia legal. Aí chega pro fulano, pô, mas o fulano, ele sei lá, ele compra esse tipo de produto, vamos dizer que é tecnologia, tá? O fulano é consumidor de tecnologia, ele entende tecnologia, vamos ver se ele acha da minha ideia. O fulano vai olhar, não tem absolutamente nenhum ônus na opinião dele, o fulano vai olhar e vai falar, cara, acho legal, acho que uma ideia legal. Aí ele vai perguntar assim, mas se você compraria? Ele vai falar, porra, claro que eu compraria. Aí beleza. Aí ele vai lá e fala assim, putz, tá vendo? Tô validando minha ideia, as pessoas gostam do que eu tô fazendo. Só que isso tem zero valor prático. Zero, nada. E aí ele fala, não, mas agora eu tenho que provar com o meu... Isso, agora eu vi isso 1 milhão de vezes. Agora eu preciso testar o mercado com pessoas que não me conhecem, né? Porque afinal minha mãe gosta de mim, meu amigo gosta de mim, não quer me magoar. Aí ele vai lá, entra num grupo de startup, faz um formulário, um Google Form, com várias perguntas e coloca lá no grupo de startup assim, pessoal, seguinte, eu tô com uma ideia de negócio, vocês podem preencher isso aqui para mim?
E aí você faz um form gigante para as pessoas que não são seu público-alvo, para as pessoas que não tem nada a ver com o seu negócio, para as pessoas que não tem nenhum tipo de ônus pela opinião que ela tá dando, e você acha que isso vai validar o negócio. Então, sei lá, 40% das pessoas, sei lá, vamos botar aqui, 1000 responderam, 40% falaram que compraria, você olha e fala, opa, tem aqui um negócio. Só que isso ainda não vale de nada, sabe? Até porque falar que vai comprar e comprar, até um exemplo legal que você traz no seu livro, exatamente, tem um uma distância diferente. muito grande entre falar que vai comprar e na hora ali comprar, né? Muitas vezes que eu vejo isso acontecer, pensando, por exemplo, uma solução que você vai vender para empresas, o que seja, a pessoa fala que vai comprar. E aí você vai, desenvolve o produto, chega ali na hora, pô, tá pronto, quer comprar? A primeira pergunta, legal, mas quem já tá usando? Exatamente. Ninguém. Você falou que ia comprar, você não quer comprar aqui agora? Não, quando alguém estiver usando. Então, para romper essa primeira barreira, às vezes também tem o desafio até para quem falou que ia comprar, né? Isso, exatamente. Porque, sim, existe uma relação muito diferente quando você tem que tirar o dinheiro do bolso. Exato. E é isso que precisa ficar claro para as pessoas. Principalmente quem está acostumado com um negócio validado por modelo de investimento. Porque você acha que o investidor jogou um rio de dinheiro no seu negócio e ele está validado, isso é uma grande bobagem, porque um monte de empresa investida vira pó também. Então, validação é dinheiro no bolso. O cliente comprou o seu produto. O cliente quer o seu produto. Então, quando ele tira, ou você chega para um cliente e fala assim, cara, eu estou fazendo, sei lá, smartphone para cegos. Porra, legal, eu compraria. Então, seguinte, eu tô com um pedido, eu tenho esse protótipo aqui, se você quiser dar uma olhada, tô fazendo um pedido de, sei lá, 1000 unidades. Você tá afim? Veja bem. Porque na hora que você vai... O dinheiro entra em questão, aí veja bem. Porque o dinheiro na relação de compra é o que purifica a intenção. Ele vai chegar e vai falar assim, tá, você falou que tem intenção, mas agora você quer ter o ônus disso? Porque todo mundo sabe que quando você compra alguma coisa, você tem, mesmo que um percentual muito pequeno, uma aposta. Você pode não gostar, ele pode não satisfazer sua necessidade, ele pode não ser tão durável. Existe uma relação de ganho que você espera, mas você já faz isso esperando assim, eu tenho um pequeno ônus em algum lugar aqui que eu estou assumindo quando eu dou esse dinheiro. E quando você tem uma ideia que ainda está surgindo, esse dinheiro, ele significa alguma coisa para você e você às vezes não sabe se você realmente vai ter aquilo, né? Então o mais importante é você saber que para validar o negócio, você tem que, de fato, vender para alguém, sabe? Alguém tem Exato. que querer o seu negócio de verdade a ponto de pagar por ele. E aí as pessoas têm muito medo de encarar o mercado porque ele quebra. Então você vai ver um monte de entusiasta que faz landing page, que faz mockup, que faz pitch, que não sai do Startup Weekend da vida, que fica fazendo pitch o dia inteiro, que ganha promoção e prêmio de startup. Mas aí você vai ver, ele nunca pegou, fez um produto, sentou na frente de um cliente e vendeu isso. Exato. Vivi isso na pele. Sei bem como que é isso, né? Você vai... E assim, eu entendo que os eventos são importantes, são oportunidades legais, mas assim, você tem que entender como, né? Você tem que ter esse discernimento. E aí, né, até dado esses exemplos que você falou, né, e no livro você até menciona que muita gente lê o Lean Startup, né, e começa a querer implementar algumas coisas, mas acaba que não implementa tudo ali direitinho. Mas a gente fala muito, né, no meio de startups a questão do MVP, do mínimo produto viável. Você consegue trazer aqui alguns exemplos que, ao seu ver, são bons casos de alguém que desenvolveu uma ideia, validou, já fez uma compra, né? Você deu um exemplo aí de você já falar com o pessoal, a gente está aqui com, né, 1000 unidades, se você quiser entrar na lista. Você consegue dar um exemplo de uma validação que você acredita que seja interessante aí para quem ainda está nessa estágio de ação, se você conhece algum caso de boas práticas disso? Então, tem vários, né? Mas tem um que é interessante, que é assim, existe para quem programa em Ruby, em Rails, existe um site que é um servidor, né? Um servidor de Rails, que todo mundo que está programando, ele é gratuito, etc e tal, tem um plano pago, tem as versões mais upgrades, e ele é muito famoso, Só que não existia um desse com essa força para PHP. E aí o que o cara fez? O cara foi,
fez a landing page dele, abriu para inscrição e abriu para assinatura, antes de ter o produto. Falou, vou lá, quem quiser, isso aqui é a ideia, o modelo é esse, ele não vai estar 100% funcional no dia da entrega, que se tudo der certo vai ser tal dia, mas quem quiser assinar pode abrir hoje. Só que o que acontece? Quando o cara faz esse tipo de aposta, ele está entrando na mentalidade de que é um produto beta, que vai ter erro. Então, além de acreditar na sua ideia, ele está acreditando no potencial de te fazer aquilo acontecer. Então, ele é mais tolerante, ele vai te dar uns melhores feedbacks. E aí, esse cara que fez esse de PHP, é uma história antiga, eu não lembro o nome do produto exatamente, porque eu conheci esse case em 2013. E aí ele fez esse site, servidores para PHP e tudo. E aí a comunidade em fórum, todo mundo, e ele foi um sucesso. Mais de 1.000 clientes ali no período de uma semana. E aí validou o produto dele. Ele teve esses primeiros clientes pagos, onde ele conseguiu montar um servidor free para um tipo de público e um servidor pago para essas pessoas que compraram o plano. E ele ainda podia ouvir essas pessoas, e essas pessoas podiam dar direções do que elas queriam, né? Que essa é uma das vantagens de você ser um early adopter num modelo desse. Você olha e fala assim, você tem acesso ao desenvolvedor, à equipe de desenvolvimento, para dizer, cara, por que vocês não fazem isso aqui? E aí eles ouvem algo do jeito que você quer, de um jeito um pouco mais pessoal, porque depois que vira, sei lá, milhares, centenas de milhares de clientes, isso daí se torna inviável. Você vai dar uma sugestão e você vai cair num funil de mudança gigantesco que talvez ninguém nunca veja. Vai entrar no roadmap, né? Aquela fala. Mas existem diversos pequenos casos, assim, de pequenos negócios que são lançados, testados na pré-venda, né? Eu gosto muito do modelo de teste na pré-venda, que ele faz isso, né? Ele apresenta um conceito, ele normalmente apresenta um protótipo utilizável ou um protótipo estático, e ele abre para pré-venda, porque se a pessoa realmente, se aquela ideia é realmente inovadora, se aquela ideia é realmente algo que as pessoas estão procurando, ele vai assumir o risco de pagar antes de ter acesso, porque ele acredita que aquilo resolve uma dor gigantesca para ele. Então eu gosto muito desse modelo, né? Eu não sou muito do modelo de investidor, de negócio investido. Então eu gosto muito dessa ideia de montar modelos para fazer testes com pré-vendas, né? Onde você vende primeiro, valida primeiro e entrega depois. E se você não vender, você não precisa entregar, sabe? Então o seu problema está resolvido ali. Você reduz muito o seu risco, né? E o seu risco desaparece praticamente. Exato. Então você pensa assim, eu quero montar, sei lá, qualquer coisa pequena. Eu quero montar uma empresa que, eu tô olhando pra minha mesa, né, que vende PC Gamer. Aí eu vou, abro um site, faço minhas contas de quanto custa um PC Gamer cru, coloco ali minha mão de obra disso, minha inteligência de montar um perfeitinho, coloco a margem de lucro, monto um site, coloco ali, vou vender um PC com essa característica, com essa configuração, pelo valor de tal, tenho só 50 unidades e os pedidos podem ser feitos até final de semana que vem. Gera escassez, gera imediatismo, todas aquelas técnicas de venda também, né? A tática de venda, elas são importantes, principalmente nesse processo. E aí o que você faz? Você vai colocar um limiar lá, que é, sei lá, eu botei 50 à venda, mas se eu vender 20, ele paga a minha operação. Então, se eu vender 20, significa que eu validei minha ideia e que eu consigo daí ganhar fôlego para mudar, para ter informação, para fazer tudo isso. Então, você vai lá, você não tem nada, você não tem peça em casa, você não tem chave de fenda em casa ainda. Mas você foi lá, montou o seu sitezinho, fez o pedido, sistema de pagamento, parará, venda, aí você vai fazer divulgação, vai fazer o que for e vai ver. Eu consigo montar uma marca de PC Gamer? O mercado vai te dizer, sabe? Então a minha linha prática, você deve ter visto no livro, ela é muito mais essa, assim, do tipo, cara, faz uma parada pequena, sem risco, e vai no que o mercado te falar. Porque se o mercado te der um caminho, se você não vender, não é o pior cenário que tem. Se você não vender, você tem informação, você tem espaço para mudança e você não teve prejuízo. E é isso que importa. Aí até nessa linha, uma coisa que era uma pergunta que eu tinha aqui, né, muito nessa linha do que você falou, né, de validar uma ideia sem
fazer um aporte inicial, fazer a venda antes de ter o produto, obviamente com todas as considerações, né, deixando claro que a pessoa vai ser um early adopter e todo esse cenário. Uma coisa que eu não vi você comentar no livro especificamente são a possibilidade de crowdfunding e esse tipo de iniciativa. Você acredita nisso? Acredita que é uma possibilidade para validar uma ideia, ou acha que é melhor uma questão realmente de fazer uma venda? Qual que é a sua visão sobre as possibilidades de um crowdfunding, por exemplo? Então, o que eu enxergo é um caminho diferente. As pessoas passaram a acreditar que era só fazer um crowdfunding e isso ia gerar demanda, tá? E esse que é o meu problema com o modelo. Porque o crowdfunding nada mais é do que uma página de apresentação com um pitch de vendas e um processo de recompensa e pagamento, né? É isso, Perfeito. um site. Então, se eu chegar hoje com, sei lá, com meu nome pessoal, ninguém sabe quem sou eu, sou um Zé Ninguém, chego lá, abro um crowdfunding, coloco lá PC do Zezinho, pô, esse PC aqui vou alcançar tantas... Tô dando um exemplo pra você porque ele tá bem aqui na minha cara. E aí, eu vou colocar lá no meu crowdfunding, vou botar no meu Instagram, vou botar no meu Facebook, vou botar no meu Twitter, vou mandar uns e-mails para as pessoas que eu conheço, vou tentar fazer alguma coisa desse tipo. Quais as chances de eu bater essa meta de venda, seja lá qual for o produto, tá? No meu crowdfunding? São mínimas. Baixíssimo. São mínimas. E quais as chances de, fora um crowdfunding, eu, da mesma forma, chegar, montar uma landing page, usar um gateway de pagamento qualquer, um PagSeguro que seja, e montar uma landing page, as chances são exatamente as mesmas. Porque o meio que muda, mas a princípio é o mesmo. Então, o que eu acredito é que essas iniciativas elas precisam antes vir carregadas de uma audiência ou uma estratégia muito grande de divulgação para que isso reverbere. Então, sei lá, o Jovem Nerd fez um crowdfunding recentemente de um livro e tal, que bateu em horas, milhões, em poucas horas, sabe? Foi um case gigantesco recente de crowdfunding. Só que o Nerdcast, né, o Jovem Nerd, ele tem uma das maiores audiências do país. Exato. É muito difícil bater a audiência do Jovem Nerd. É quase impossível, Sim. numa escala racional, você bater aquela audiência com esse grau de engajamento. Porque não é só os caras terem, sei lá, milhões, centenas de milhões de seguidores e pessoas que ouvem as mídias dele. Ele tem engajamento, as pessoas amam o conteúdo dele, as pessoas querem o que eles produzem. Então eu posso usar eles como exemplo de funciona, mas se eu for usar o exemplo do Zezinho, eu tenho certeza que o Zezinho não vende nada. Então, o trabalho que precisa ser feito é pensar que a venda vem de um modelo de audiência, de geração, que a gente chama de geração de lead, ou pelo menos de qualificação, né, de trazer, fazer um funil de vendas, onde você vai criar um conteúdo, que esse conteúdo aborda um problema, e esse problema vai ser digerido numa necessidade, que ele vai ser digerido num produto que você vai oferecer no final. Isso tem uma cadência, tem todo um processo que você acaba fazendo em cima disso para esse modelo funcionar. Então, assim, eu acho que o crowdfunding ele é um meio, sabe? Ele é um meio de fazer alguma coisa. Mas dar certo, dar contexto errado... ali tem os desafios semelhantes, né? É o que você vai... Como você vai trazer pessoas para lá. Porque o problema é esse. Você precisa colocar pessoas na sua página, lendo sua proposta, de uma forma que ele queira olhar e falar, cara, eu acredito nisso aqui, eu vou clicar comprar, sabe? Exato. E uma coisa que, pelo menos foi uma coisa que eu aprendi muito na pele, eu acho que muitos que tentaram esse caminho de startup também, é não ter ideia do quanto que é necessário esse investimento em marketing, do volume para ter resultado, né? Que, como você falou, o Zezinho ali que não conhece ninguém, é muito difícil romper essa barreira, e você de fato tem que ter um produto muito bom, tem que crescendo, o investimento em marketing acaba sendo muito alto, né, para conseguir essa audiência. Exatamente. E hoje em dia isso é bem mais fácil do que antigamente, né? Com certeza. Antigamente, Você tem tecnologia para isso, né? Não, e se você fala assim, anos 2000, anos 90, você tá falando de televisão, você tá falando de rádio, Sim. você tá falando de mídias que são caríssimas. Mas hoje, por exemplo, você quer fazer um crowdfunding de alguma coisa, você assume como investimento de marketing mandar uma cópia por influenciador do nicho, por exemplo, sei lá, uma camiseta que seja, e o cara, se ele gostar, ele vai usar aquilo numa live, ou num stories, ou postar uma foto no Instagram, etc.
e você já vai conseguir uma atração gigante daquilo, sabe? E até táticas de ads direcionados, se você define o Sim, sim. público, você tem, Mas tem aí é muitas parte da alternativas. estratégia. Então você mandou, sei lá, você mandou uma camiseta pro influenciador. Vamos sei lá, você mandou você faz camisetas de anime, você mandou uma camiseta de anime birada que você fez pro Jovem Nerd. Aí você sabe que na hora que o Jovem Nerd postar aquilo, você tem que direcionar uma propaganda daquilo pro público dele. Logo em seguida, porque o story seguinte, quando ele rolar a camiseta, tem que ser compre essa camiseta. Sabe? Olha aqui a camiseta que você acabou de ver, olha que irada. Você pode ter ela. Tá? Mesmo que o Jovem Nerd tenha feito um call to action lá, uma chamada pra vender, porra, vai lá no site do fulano e tal, papapá. Na hora que ele passa esses stories, ou até que ele vai no stories de alguém, de outra pessoa, e acaba encontrando com isso, ele fala, putz, eu vi isso, pô, é uma chance. Vou lá no site desse cara, na página de crowdfunding, que seja, para poder comprar esse produto. Então, é meio nessa linha que eu penso, assim, a estratégia de marketing ela é importante para isso, mas hoje é bem mais fácil e mais barato do que já foi. E pensando aí em dicas, né, de quem, poxa, quer realmente empreender, tem uma parte bem legal no seu livro que você, né, que você fala muito de dados e traz aí realmente embasamentos e números ali. E numa parte você comenta muito que empreender não necessariamente deixa a pessoa rica, e muito pelo contrário, né? Os números mostram, né, trazendo um número aqui específico, que 71% dos empresários declaram uma renda familiar de até 3 salários mínimos, né? Então, traz muito isso. Você fala que o principal motivador para empreender não é o dinheiro. E quando que você entende que a pessoa realmente vale a pena empreender, que está no sangue dela? Como que ela consegue saber que é isso para ela, que ela deve mesmo seguir esse caminho? Como que ela tem esse sentimento? Antes de tudo, eu acho que a gente precisa quebrar uma coisa que eu não gosto, que é ressignificar a palavra empreendedor como uma forma de gerar status social e valor pessoal. Então, por exemplo, as pessoas ficam com raiva quando eu falo assim, tipo, o cara que vende pipoca na rua, ele não é um empreendedor. Eu dou esse mesmo exemplo, cara. Eu geralmente dou o exemplo do cachorro quente. Então, mas ele não é um empreendedor. E aí as pessoas, nossa, mas você está desmerecendo. Não, não estou desmerecendo. Eu acho que ele é batalhador, acho que ele tem um negócio, acho que ele está ali sobrevivendo, está fazendo tudo que ele pode, pode ser até um exemplo de batalha de quem faz tudo e tal. Beleza, mas ele não é empreendedor, sabe? Não é o status de ser empreendedor. Então, quando você fala assim, tipo, cara, o empreendedor não ganha dinheiro, sabe? 71% dessa estatística que você está falando, 71,5%, eles declaravam renda familiar de até 3 salários mínimos, né? E isso, se você pensar que 71,5% dos donos de negócio não recebem 3 salários mínimos, familiar, não é ele, é familiar, é bem pouco em relação à fantasia das pessoas. Então, o que eu tento dizer para as pessoas é assim: primeiro, tira essa fantasia de que você precisa ser empreendedor. Você não precisa ser empreendedor. Você pode trabalhar, você pode ter um emprego, você pode fazer mil coisas que vão te dar um sustento, que vão te dar uma vida boa. O caminho da felicidade não é empreender, o caminho do sucesso pessoal não é empreender, o caminho da riqueza não é empreender. E até muitas vezes, né, você pode ser um empreendedor, digamos assim, no ponto de vista aí de postura e atitude, dentro de um negócio, né, dentro de uma área, de uma empresa, dentro de algo assim. Eu discordo um pouco dessa visão, mas a gente ia acabar entrando para um outro caminho. Tem um artigo, só vou deixar aqui, tem um artigo na Harvard Business Review mostrando por que essa ideia de intraempreendedorismo ela é um mito, porque na verdade você nunca tem autonomia suficiente dentro de uma empresa para empreender de verdade, tá? Perfeito. Então, Se puder depois compartilhar esse artigo, eu super agradeço. se você está sempre bloqueado pela hierarquia e pela falta de liberdade de ação. Então, existe esse mito, tal, eu entendo. E aí, de novo, a gente fala do ponto de vista de dar valor para a palavra empreendedor. Você pode ser um empreendedor dentro do seu trabalho. Não é assim. Você pode ser um cara que corre atrás, que faz as coisas, um baita trabalhador, mas empreendedor né, tem uma outra camada. Não é o valor que a gente está procurando. A gente está procurando pessoas que buscam novos negócios. Perfeito. Estão ativamente buscando novos negócios. Tá? É isso que a gente está falando por empreendedor. E o que eu enxergo é primeiro tirar essa fantasia do que é o empreendedor e começar a olhar dentro do aspecto de oportunidades, né? De enxergar oportunidades e buscar essas oportunidades. Então, um exemplo, o Startup da Real. Fiz um perfil, não tinha nenhum interesse.
perfil foi crescendo, bateu, sei lá, 10 mil seguidores. Antes disso, né, bateu 5 mil seguidores. Comecei a publicar textos, as pessoas curtiam os meus textos. Eu falei, opa, eu tenho uma oportunidade de negócio aí, tá? Meu emprego tá bom, eu tenho um bom salário, eu tenho uma vida boa, eu tô feliz. Não tem história de superação atrás do startup da Real em si. Não tem nada. Eu tenho uma oportunidade de negócio. O que eu preciso? De um modelo de negócio. Né? O que um empreendedor faz? Busca um bom modelo de negócio para uma oportunidade. E é isso que a gente tem que ver. Você tem que sentir que aquilo está te chamando. Porque senão acaba numa maluquice que é o empreendedorismo pelo empreendedorismo. A pessoa não acha que precisa ser empreendedor, faz um mock-up por semana, inventa um negócio por semana, mas nada que tenha uma direção sólida, sabe? Ele não existe nada sólido, ele estava deitado. A motivação é empreender e não necessariamente resolver um problema específico. Exatamente. Eu só consigo resolver problemas que eu conheço, sabe? Exato. Eu acho muito difícil, né? Existe quem consiga, existem pessoas muito inteligentes, mas na maioria das vezes você só consegue resolver problemas que você está envolvido, que você conhece de perto, que você sabe quais são as características. Você sente na pele, né? Que você exatamente. tem aquela motivação. E aí, até pensando nisso, vamos supor aí que então alguém viu uma dor, entende que tem uma dor para resolver, é uma dor dela, sabe que tem um caminho ali, e aí precisa aprender o resto da parte de negócios, né? Que aí vem definir modelo e tudo. Como que você recomenda, né? Porque a gente sabe que olhar para o passado de um empreendedor não necessariamente garante um sucesso. Você fala muito bem que ouvir conselho de alguém que o ganha-pão é dar conselhos também, às vezes, é um desafio. Que o pessoal vê vários conteúdos de 7 minutos no YouTube e acha que é especialista em alguma coisa, né? Tem tantos conteúdos por aí, a pessoa fica perdida. Como que você acha que essa pessoa, dado que ela sabe que tem uma dor, um caminho, ela deve seguir se capacitando para conseguir transformar essa solução de uma dor em um negócio? Então, isso é um caminho mais complicado e é uma parte longa do meu livro que eu desosso, né, exatamente como você para e constrói isso. A primeira coisa é a validação, sempre. Né? Antes de você achar que você tem um negócio, você precisa provar que tem um negócio. Então aquela conversa que a gente teve lá atrás agora é isso. Pega a sua ideia, o que está acontecendo ali, transforma num produto bem pequeno, bem barato e tenta vender aquilo. Uma versão extremamente limitada do todo, que seja barato e que não tenha custos. E aí você vai testando o mercado. O mercado deu ok, você pode fazer um modelo de um crescimento cadenciado ali. Então você pegou um projeto, você pagou o mínimo possível dele, você vendeu, você recebeu um dinheiro com um lucro. Você pega esse dinheiro e agora faz um outro maior ainda. E aí quando você fizer maior ainda com um preço maior, você tem mais valor, você investe mais, até o ponto onde você consiga escalar essa produção para você conseguir receber mais do que você produz, né? Do que você gasta para produzir. Exato, mas aí nessa parte até de entender disso, porque você, né, no seu livro você fala, né, você teve oportunidade de estudar sobre empreendedorismo, sobre filosofia, sobre comunicação, tem vários conhecimentos ali que são muito importantes e você conseguiu trazer tudo isso e incorporar em alguns modelos de negócios de newsletter, de livro, identificar uma oportunidade de streaming. E como que você recomenda que as pessoas aprendam essas diferentes coisas, né? Você falou de técnicas de marketing, você trouxe muitas técnicas de vendas aqui. Onde que as pessoas se informam sobre isso e aprendem isso, ao seu ver? Isso é muito difícil, né? Eu acho que o primeiro lance é ler bastante, né? Eu sou um inveterado advogado da leitura. Eu acho que estudo e leitura são o caminho para essas coisas. E o que eu diria é fugir de conhecimento motivacional, tá? E isso é um apelo que as pessoas não digerem muito bem. Então, assim, você vai naquele vídeo do... Você pode até assistir o vídeo do influenciador de gente boa, motivacional. Mas olha o livro técnico, sabe? Você quer estudar marketing? Vê quem é Kotler. Exato. Marketing 4.0 tá ali, não tá tão caro na Amazon. O que eu faço é sempre assim. As pessoas estão falando algum assunto. Né, os influenciadores, ou até, sei lá, se for um empresário, um empreendedor, ele está falando de algum assunto. Qual é a base desse assunto? Ele normalmente tem um livro base. Exato. Ele normalmente tem uma origem. Qual é a origem disso? Então, assim, a gente tem que parar, normalmente,
de consumir conteúdo mastigado e olhando as estruturas de origem. Então, quando você vai pegar um livro, aí sim, de marketing, o marketing que as pessoas aprendem na universidade, ele tem uma base. E aí você consegue digerir aquilo. E por mais que assim você vê o mastigado, ele pode te dar umas boas ideias, quando você olha a base, você entende a estrutura. E aí você não precisa da coisa pronta. Você consegue olhar as coisas, as mais puras estruturas que tem e falar, putz, daqui dá pra fazer alguma coisa. Você para de olhar pra ponta e começa a olhar pro começo. Então assim, se você for ver, sei lá, forma de lançamento. Forma de lançamento é um modelinho certinho, mas ela tem uma base muito mais extensa do que por que tudo aquilo funciona. E se você entende essa base, você não precisa da fórmula. Você consegue dissecar aquilo em outros métodos que tenham resultados tão bons e que não precise de uma fórmula, que não seja algo empacotado. Então sempre que eu digo que as pessoas me perguntam, eu não sei indicar uma escola, um curso, nada do tipo, porque é assim que eu aprendo as coisas. Então, tipo, cara, quem é o melhor que tem de marketing? Kotler. Quem é o melhor que tem de conteúdo? Sei lá, Guy Kawasaki, sabe? Putz, quem é o melhor que tem de vendas? Putz, Daniel Pink, sabe? Então, o que você vê de conteúdo mais base do que as pessoas... O que as pessoas que falam bem sobre isso na internet usaram para aprender isso, sabe? É isso que você tem que procurar. E muitas vezes é o que você falou, né? Geralmente às vezes elas leram um resumo e estão trazendo o resumo do resumo, né? Você tá ali no telefone sem fio em relação ao conteúdo. Eu concordo 100% e aí na base também sou muito fã mais de leitura e de livros do que de cursos. E aí até uma visão minha, que eu não sei se você compartilha, que me parece muito um desafio de geração, essa questão desse conteúdo curto e imediato, né? Eu lembro que na minha época, se eu queria assistir um desenho, eu tinha que esperar o horário X para assistir um desenho, porque ele passava naquela hora. Hoje é tudo sob demanda, eu tenho Netflix, eu tenho ali na hora, e as pessoas, eu venho que até pensando nisso de startup, querem um resultado sob demanda, querem fazer alguma coisa e ter o ganho ali em 2 segundos, e não penso em estudar, em capacitar e olhar a fundo e saber que isso é algo construído a longo prazo. Você vê isso dessa forma? Qual que você acha que é a principal motivação para as pessoas quererem um resultado tão grande e tão rápido de uma forma tão mágica? Então, a gente foi vendido assim, né? A modernidade tem se vendendo assim. Então, quando você vende, sei lá, um celular novo, o que você está vendendo você pode fazer exatamente tudo o que você fazia antes, só que de um jeito muito melhor, mais confortável, mais rápido. Existe um paradigma da inovação que ela nunca é diferente. Ela sempre faz algo que você já faz e ela faz melhor. Então, você não faz, vamos colocar assim, um super patinete motorizado, dinâmico, parará, elitizado. Você não faz isso. Porque isso pode até criar uma hype. Vamos botar lá, lembram do Segway? O Segway foi um super hype quando saiu e ninguém andou naquilo. Ninguém andou naquilo. Mas o que você faz? Você faz tênis mais confortáveis. Você pega algo que a pessoa já faz, ela anda e faz melhor. Mas você não pega algo que ela nunca fez e bota ela para fazer, que é sair de casa com uma maquininha estranha que não vai ter onde guardar, que você tem que carregar depois. Você cria uma série de outros problemas tentando criar uma solução que não são interessantes, sabe? E teve a hype dos patinetes elétricos. Patinetes, sabia que você ia chegar nesse exemplo. E no mundo inteiro isso foi uma hype, e no mundo inteiro isso, hoje em dia, alguns lugares ainda tem, mas é muito, 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 muito raro. E por isso, assim, porque você está mudando algo que as pessoas não estão acostumadas a fazer. Então, quando você vai pensar em inovar, você está sempre focado nisso. Cara, eu quero pegar algo que a pessoa faz e fazer melhor. E aí os celulares fizeram isso. Tudo que você podia fazer antes, você tinha que esperar, você não precisa mais. Você tem na sua mão a toda hora. Só que essas mudanças de comportamento, de ter as coisas na hora, como você quer, de um jeito mais fácil, de um jeito mais palatável, elas acostumam. Elas criam uma tendência, né? Você vai criando pequenas mudanças que no final ela vira uma quebra gigante de paradigma. Então, o que antes era você sentar e assistir um desenho animado, que antigamente tinha 22, 24 minutos, hoje em dia é você sentar no YouTube e assistir um episódio de 4 a 7 minutos. Então, o que acontece? O tempo de atenção das crianças está diminuindo, elas não conseguem mais focar por 20 minutos, por 23 minutos. Elas conseguem focar por 4, 5 minutos, que é o tempo, sei lá, que dura uma galinha pintadinha.
E aí você vê isso na sala de aula. Antigamente, uma aula normal durava 1h30. Agora, você tem que fazer pausas a cada 45 minutos. Agora, você precisa fazer a cada 20 minutos, você tem que colocar um slide de piada para o pessoal rir, você tirar atenção, suavizar e depois voltar. Porque essa modernidade de ter tudo rápido, tudo muito simples, tudo curtinho e tal, isso vicia o cérebro, né? O cérebro, ele é movido por incentivo de prazer, de satisfação. Então você cria pontos de satisfação curtinho. Então o TED Talk. TED Talk, ele foi um dos grandes inventores dessa sensação, que é você assistir um vídeo de 5 minutos, sair dele com uma sensação deliciosa de você teve uma epifania gigantesca e no final do dia você não aprendeu nada. E aí você senta numa aula da escola, quem nunca pensou nisso? Sentou numa aula na faculdade, o professor tá falando ali, tipo, há 2h30, e você tá tipo, putz, por que esse cara não faz uma aula igual um TED Talk? Sabe? É a pergunta que todo mundo pensa. E então, assim, a gente acabou sendo criado nos últimos 20 anos aí, em conteúdos rápidos, palatáveis, e isso matou a nossa capacidade de atenção e a nossa capacidade de entender que algumas coisas são difíceis. Alguns conhecimentos, eles são difíceis de passar, eles são trabalhosos. Você não tem como encurtar alguns. Você não forma um físico nuclear fazendo TED Talk, sabe? Você pode passar uma mensagem legal no TED Talk, mas você não forma um físico nuclear. Você forma um físico nuclear fazendo centenas de milhares de horas de exercícios manuais de física e matemática. Você forma um médico colocando ele em aulas que vão durar horas, mas ele vai precisar de cada detalhe daquele na hora que ele abrir uma pessoa. Ele vai ter que lembrar, putz, isso aqui é um padrão que eu já estudei. Isso aqui é uma coisa que eu já aprendi. E essas coisas demoram, exige repetição, exige contexto, exige detalhe. Então, a fonte disso é esse modelo de mídia para vender, para agradar, né? Bom, primeiramente, obrigado por compartilhar todo esse conteúdo, toda essa visão. Eu compartilho de muitas delas, né, dos desafios, da sensação de imediatismo, de pensar em coisas de longo prazo, de aprender os conceitos, principalmente, validar as ideias. Então, acho que tem muita dica legal e recomendação legal nos seus livros, nas suas newsletters também. Então, para quem não conhece o Startup da Real, também recomendo a leitura do livro, acompanhar no Instagram, nas redes sociais e a newsletter, que tem muito mais do que só esse conteúdo aqui de alguns minutos. E estar pensando, né, tudo isso que a gente falou, dessas mudanças nos últimos anos, né, e, enfim, essas reflexões que a gente tem tido, você acha que os empreendedores, aí no sentido empreendedor que a gente conversou, eles estão desenvolvendo mais senso crítico e sendo mais realista? A gente falou aí desse boom ali em 2010, 2015. Você acha que isso mudou nesses últimos anos e tende a mudar aí para os próximos anos, ou você acha que está na mesma coisa? Existe, desde que o Startup da Real surgiu, uma tendência ao público rejeitar alguns discursos, né? Então hoje você vê que o público está rejeitando discurso fantasioso. Quando vem um storytelling muito enfeitado, a galera já olha e fala, mano, esse cara era rico, ou esse daqui não bate com a realidade. Então as pessoas estão começando a rejeitar esses discursos. Então, nos anos 90, né, até antes disso, né, anos 80, 70, você teve a boom das pirâmides, né, aquelas pirâmides financeiras de produtos, etc. E nessa época era a mesma coisa, assim, todo mundo caía, todo mundo achava que era o novo grande negócio. Matematicamente, né, a conta parecia muito interessante. E aí as pessoas foram se frustrando, né, isso vai se disseminando e em dado momento isso perde credibilidade. As pessoas param de acreditar naquilo. E com o lance das startups, etc., começou a surgir esse movimento. As pessoas começaram a rejeitar um pouco, principalmente na ideia dos coaches, né, que a gente tem visto, saiu no Fantástico, algumas coisas sobre isso. Então, as pessoas começam a rejeitar esses discursos. E quando esse discurso ele é rejeitado, quem produz esse discurso precisa mudar. Então, eu acho que eles vão se tornar mais realistas porque as pessoas não vão conseguir mais tolerar esse tipo de discurso bobo. Vai ser necessário discursos mais pé no chão, uma postura menos fantasiosa para continuar falando de empreendedorismo e incentivar as pessoas
a falarem de empreendedorismo, a empreender e tal, e quem for aprendendo com isso vai chegando com esse discurso mais realista. Perfeito. E para fechar, queria trazer uma última pergunta, que eu até imagino já qual vai ser o caminho que você vai responder, mas no meio de startups o pessoal fala muito, né, dos unicórnios, né, das empresas aí que valem bilhões e que já crescem muito rápido e estão sustentadas por muitos investimentos grandes, mas também tem o conceito, como as pessoas falam, das zebras, que são empresas que já nascem com um modelo de negócios que é sustentável e lucrativo. Uhum. E a gente mencionou até algumas histórias aqui de startups e iniciativas, como foi o caso dos patinetes, por exemplo, que receberam milhões em investimentos e não foi para frente, né? Foi ali numa ideia. E qual que é a sua visão sobre esses investimentos gigantescos? Acho que muitas vezes as pessoas até, não vou dizer que se iludem, mas às vezes acham que são mais fáceis de conseguir porque vem o resultado, mas muitas vezes esse investimento está associado a já ter um fundador que já teve uma história antes. É muito difícil você chegar no ponto de receber às vezes um investimento desse, e outra coisa que o investimento não te deixa rico, né? O investimento ele já tem destino ali, né, que vai para o bolso do empreendedor. Isso muitas vezes as pessoas não têm visão. Ou essa questão de começar pequeno, de construir algo que já sabe que vai ser rentável, porque tem empresas que ficam anos e anos dando prejuízo. Aí, para a gente fechar, eu queria ouvir sua visão sobre esses dois caminhos aí diferentes, essa questão do investimento em startups. Então, a primeira coisa que a questão do investimento ela é fantasiosa, né? Eu mencionei antes que as pessoas acham que o negócio foi validado quando o investidor coloca ali uma boa fatia de dinheiro. E aí que tá, o negócio ele não foi validado. A sua empresa até pode ter sido, porque alguém comprou sua empresa. E essa é a visão que precisa ser feita. Quando alguém investe na sua empresa, o que você está acontecendo é você está vendendo um pedaço da sua empresa. E a maioria das vezes as pessoas ignoram que um empreendedor que recebeu muitos aportes milionários na empresa, ele normalmente tem 5% daquele bolo. Ele tem 8% daquele bolo. Ele deixa de ser dono do próprio negócio e passa a ser a cabeça daquele negócio, porque é a ideia dele que está caminhando ali, mas ele efetivamente não é mais o dono daquilo, né? Ele tem um percentual, 20% quando muito, né? Dependendo da quantidade de rodadas. E o negócio, ele precisa dar retorno. Então o negócio do investidor é assim, eu tenho essa carteira de 70 empresas gigantes, né, 70 startups, de empresas gigantes, não, 70 startups, que eu investi nelas, confiando que se uma delas der certo, ela paga todas as outras. Então o investidor ele está nem aí. Na maioria dos casos, né, até tem os fundos sérios, etc., que dão direção, que ajudam, né, eles querem fazer dar certo, mas no geral ele já sabe que é um dinheiro que ele está jogando ali, porque é uma espécie de aposta. Ele é um investimento de alto risco, né? Afinal, é de altíssimo risco. Altíssimo risco. Ele está jogando dinheiro pensando que vai perder. Essa é a regra. Perder em vários para possivelmente ganhar muito em um ou dois, né? Isso, que é um investimento de alto risco. Porque para quem tem muito dinheiro, não importa. Errar não importa, né? O que importa é quando acertar grande. Ele tem fôlego para ficar investindo, para quando ele acertar grande e compensar tudo isso. Só que isso tem algumas características ruins para o empreendedor. Primeiro que o empreendedor ele perde a pele no jogo quando ele recebe esse investimento, tá? Principalmente em fase inicial. O que acontece? Eu vi isso muito acontecer. Ele recebe um investimento, ele tá lá trabalhando pra caramba, batalhador e tal, faz tudo e tal, começa, faz pitch, recebe um investimento. Aí nessa hora, o senso de urgência dele desaparece, porque ele ganhou ali 4, 5 anos de fôlego. Ele não precisa mais entregar o produto, ele não precisa mais vender, ele não precisa ter mais retorno imediato de venda. Ele pode, não, agora eu vou estruturar, criar uma base de clientes gratuitos, que seja, para depois tirar dinheiro deles, algum modelo desse jeito, mas ele perde esse senso de urgência que eu acredito que é muito importante para um negócio vingar, sabe? E aí quando você está falando já do cara que começa pequeno, do cara que, putz, não pegou investimento, mas está fazendo um negócio sustentável aqui desde o começo e tal, o que ele está consumindo ali é o dinheiro do bolso dele. Ele precisa fazer aquilo dar certo. A responsabilidade é outra, o grau de envolvimento, né, o que é skin in the game, é outro. Então, as chances de um negócio investido, né, darem errado porque o CEO lá, o visionário que seja, ele perdeu o foco é muito alta, porque agora ele tem um salário, né? Quando ele ganha um investimento, ele tem um salário. Mesmo que ele não venda, ele tem um salário.
O cara que largou o emprego, montou uma empresa sustentável, se ele não vender, ele não tem salário. Então são realidades muito diferentes quando você começa de um lado e quando você começa do outro. Não que você receber o investimento seja ruim, principalmente quando você já está numa fase mais elevada, você já tem uma base, você já tem uma rentabilidade alta, você já tem uma estrutura, você já tem uma filosofia de trabalho, você já fez a parte que precisa ter a raça, já está feita. Aí chega um fundo grande, com uma balde de dinheiro gigantesco para você e fala, vamos negociar. Aí você tem a posição na cadeira de quem dá ordem, de falar, opa, Perfeito. Vamos negociar, mas eu quero essa quantidade toda aqui por esse pouco aqui. Se você quiser, beleza, senão não precisa de você. Você tá na postura de quem não precisa, muda tudo. Total. Muda todo o negócio. E uma coisa que eu gosto de falar também sobre investimento é que muitas vezes, não é que você falou, não é que ele valida a ideia. A ideia do investimento, ele vai te comprar tempo, né? Às vezes uma coisa que você ia demorar 2, 3 anos para fazer, o investimento você consegue mais rápido para acelerar, mas não quer dizer que a ideia está validada, né? E às vezes acelerar significa o negócio morrer mais rápido. Também. As pessoas acham que acelerar uma startup é sempre fazer ela crescer mais rápido, né? É sempre nessa direção, mas não é. Às vezes você acelera a morte dela porque ela não tem vida, ela não tem sobrevida para dar. O mercado não tem aquele espaço para ele. Então, meu primeiro ponto quando a gente fala nessas duas visões de, quem começa ali um negócio sustentável e tal, e quem recebe investimento é esse. E aí você mencionou que normalmente quem é investido, que não é fácil mesmo, é quem já tem um histórico, quem já teve outra empresa, quem já tem uma credibilidade do mercado. E no passado, eu até cheguei a ver isso em 2013, tinha sim gente que conseguia investimento com pitch. O cara tinha uma ideia, dava uma cagada magnífica e o cara olhava para ele e falava, gostei de você, vou investir nisso. Isso acontecia hoje em dia. A primeira conversa que você precisa ter para você buscar um investidor é resultado. Ele vai olhar para você e vai falar, tá, mas qual o tamanho da sua base de usuário? Qual o seu faturamento atual? Ah, eu não faturei ainda, não vendi. Tá, então você não tem um negócio. Acho da mesma maneira que os empreendedores aprenderam, né, a filtrar alguns discursos, olhar para isso, muitos investidores também, olhando para as promessas das startups e do resultado, também estão mais pé no chão, olhando com isso com forma mais estruturada também, né? O mercado amadurece, né? Exato. Alguns erros que você cometia, você não comete mais. Então, às vezes, você olha uma parada que realmente parecia uma grande ideia, e quem acompanhou a evolução da internet sabe que tudo parecia uma grande ideia porque quase nada existia, mas no caso do investidor, hoje em dia, ele quer resultado, ele quer olhar para você e falar assim, cara, quanto você vendeu, qual o tamanho da sua base, qual o seu lucro? Sabe, é igual a editora fez comigo, tá? Quantos livros você já vendeu da sua versão autopublicado? Porra, 35 mil? Então me interessa, porque eu sei que se eu colocar dinheiro aqui, você vai me vender pelo menos uma boa parte disso. Bom, primeiramente aí, obrigado demais por compartilhar todo esse conteúdo, essa visão. Acho que ainda nem lançamos, mas acho que já nos meus episódios preferidos aí do nosso podcast, toda essa visão muito realista, né, e tangível, que eu acho que a gente... Quem já sofreu isso na pele, quem vive nesse mundo sabe que a gente às vezes entra sem saber, né, de todos os desafios, saber de todos os problemas que podem encontrar, né, promessas assim. Então essa visão real acho que é muito importante e obrigado por tomar um pouco do seu tempo para compartilhar aí com a gente um pouquinho. Pô, que isso, eu que agradeço o convite, sempre que quiser trocar uma ideia, é só fazer um convite, me coloco à disposição. E acho que o objetivo é esse, assim, é fazer as pessoas encararem a atividade com menos fantasia e mais consciência do risco, mesmo que às vezes isso signifique não empreender. E às vezes não compensa assumir o risco. Exatamente, tá tudo bem. De novo, empreender não é um status, né? Não pode ser visto com esse status de honra ou de alguma forma um mérito. Tem que ser olhado como uma atividade objetiva. E se não valer a pena, não vale a pena. Se valer a pena você ficar no seu trabalho que você ganha, sei lá, 7, 8 mil reais por mês, você não precisa buscar dor de cabeça só para buscar dor de cabeça.
E é sabe? dor de cabeça. Isso eu garanto. Exatamente. É dor de cabeça. E porque aí que tá, e uma coisa que eu acho é que não é fácil empreender. Empreender é difícil pra caraca. Tem empresa é difícil pra caraca, um monte de preocupação, é madrugada, você não sabe se vai vir dinheiro, você tem que pagar fornecedor, você tem empréstimo, tem. Cara, é um São mar. várias famílias para alimentar ali também, né? É um mar Salário para de pagar. coisa, é um mar de coisa, um mar de dor de cabeça, e que se não for pagar o suficiente pra cobrir essa dor de cabeça, não vale a pena, sabe? Não pela fantasia de se colocar nesse status de, olha, eu sou um empreendedor, sabe? Você tem que ser um cara que faz o que acredita que contribuindo pro mundo, que tá fazendo uma coisa positiva. O resto é título e ego, sabe? E aos ouvintes, obrigado por acompanharem mais um Solvercast com a gente. Lembrando aí o livro incrível do Startup da Real, compartilhando muito mais do que trouxe aqui no episódio. Também tem a newsletter e os perfis na descrição do episódio, tem os links. E até o próximo episódio.